Olá mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Nós estamos nos reunindo agora também durante a semana, pelo menos por uma vez, através das nossas mídias sociais. E o nosso objetivo nesse breve momento que a gente vai ter junto durante a semana é enfatizar um dos pontos que a gente estudou no sermão realizado no domingo da igreja. E esse ponto a gente vai tentar trabalhar de uma forma um pouco mais profunda, para a gente conseguir compreender algumas questões que a gente não pôde compreender no domingo normal. Um dos pontos que a gente vai tratar, que foi trabalhado nesse domingo, foi iniciada a exposição do livro dos Atos dos Apóstolos e o estudo, o sermão foi feito do capítulo 1, dos versículos de 1 a 11. E o ponto central desse sermão está na ascensão de Cristo Jesus. E muitas vezes, quando a gente trata da ascensão de Cristo, a gente se esquece de compreender ou de fazer talvez de ter um entendimento mais profundo do significado disso, especialmente de acordo com o restante das Escrituras. A gente citou, por exemplo, que esse momento da ascensão é o início da glorificação de Cristo Jesus. É quando ele sobe aos céus e ele é glorificado. E é o que os irmãos que estão lá na igreja de Jerusalém não viram. A Escritura nos mostra em outro texto que revela para nós o grande significado da ascensão e da glorificação de Cristo Jesus. De Atos 1, nós vamos passar a estudar o livro de Apocalipse, capítulo 5, porque ali no capítulo 5 a gente vai ver a segunda sessão do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é dividido em 7 pequenos blocos de livros que mostram da morte, ressurreição do nascimento de Cristo até a sua morte e ressurreição, E na segunda sessão nós temos esse texto que está lá no capítulo 5 e que mostra exatamente o momento em que Cristo aparentemente sobe aos céus, ele realiza a ascensão, sua subida aos céus, e então ele adentra nos céus e ele aparentemente está sendo esperado ali. É isso que o capítulo 5 ele vai nos revelar. Então lá no capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia comigo e vai estar escrito assim, 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que sentava no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e 7 taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Nós estamos diante daquele momento que segue ao momento em que Cristo Jesus sobe aos céus. A gente sabe que a vida de Cristo Jesus na terra, ela é chamada de sua humilhação. Quando Cristo Jesus deixa os céus para se encarnar como um ser humano, ele imediatamente assume uma posição de humilhação. Ele deixa a sua glória de Deus e faz-se como um de nós. Não que ele deixe de ser Deus, mas a teologia nos diz, nos conta, e o estudo das Escrituras nos conta, que ele passa a ser 100% Deus e 100% homem. Nós certamente abordaremos isso em outro momento, mas o que nós precisamos agora compreender é que a sua vida na terra faz parte da sua humilhação. O seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua dependência dos pais, das pessoas, do alimento, tudo isso é parte da humilhação de Cristo. O sofrimento dele não é apenas o sofrimento na cruz. Toda a sua vida ela foi humilhação por causa de nós, para o nosso benefício, foi parte também da obra que ele realizou por nós. E depois da sua morte, da sua ressurreição, que é onde inicia-se a sua glorificação, quando ele ressurge dos mortos, nós vemos ele subindo aos céus como um marco, mais uma vez, de que Deus aprovou não só o seu sacrifício, mas agora também ele está demonstrando que ele está sendo aceito nos céus. Mas os discípulos só veem ele subindo, eles não veem o que acontece depois de que ele realmente sobe aos céus. E o capítulo 5 de Apocalipse, ele nos revela isso. Ele nos revela o que acontece depois de Cristo subir. Aparentemente, essa pergunta já está sendo feita há algum tempo. Esse anjo que está proclamando, que está perguntando quem é digno de abrir o livro, ele já está aguardando alguém chegar para poder abrir aquele livro. Mas esse livro ele não podia ser aberto. Muitos homens de Deus do passado já chegaram até ali, mas as suas obras não foram perfeitas, a sua obra de salvação não podia representar a salvação de ninguém e eles não eram dignos de assumir aquela posição. Então, em determinado momento, a expectativa é que alguém surgisse e que esse fosse capaz de ocupar aquele espaço. E aquele momento, aquela pergunta, ela revela, inclusive, os versículos seguintes, que muitos choram e pranteiam, porque ninguém naquele lugar era digno de abrir o livro. Entretanto, um dos anciãos, em algum momento, ele revela, inclusive para o apóstolo João, que o leão da tribo de Judá, está no versículo 5, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E exatamente nesse momento, ele e os anciãos e todos, ele vê um cordeiro como tendo sido morto, andando no meio daqueles homens, daquelas personagens, e ele vai até esse anjo, ele se apresenta como alguém que é capaz de tomar o livro, ele toma o livro nas suas mãos, ele se assenta no trono e ali ele é glorificado com diversas canções que nós vamos meditar um pouco mais à frente. Mas observe que nós estamos diante do momento posterior à ascensão de Cristo Jesus. Nós estamos vendo que depois de subir aos céus, imediatamente Cristo Jesus já ocupa o seu lugar de destaque dentro da própria criação mais uma vez. Aquele que havia sido morto na terra, agora depois de ressurreto e de subir aos céus, ele é capaz de ocupar o lugar que é o destaque para aquele que representa o único que pode resgatar a vida de homens pecadores, indignos e injustos. Ele toma o livro da vida nas suas mãos, ele pega aquele livro que estava selado com aqueles 7 selos
ele se assenta no trono de Deus, ocupando o lugar que Cristo Jesus merece, que é o centro de toda a criação, o Deus encarnado, agora o Deus ressurreto, assenta-se no trono de Deus, e assim ele torna-se o nosso mediador, o nosso redentor, o nosso resgatador, agora assentado no trono celestial, ocupando o lugar mais importante de toda a criação. As cenas a seguir, elas revelam exatamente isso, porque ao redor do trono onde o Cordeiro se assenta, agora começarão a ser entoadas várias canções. Canções que primeiramente são entoadas pelos 4 seres viventes que, prostrados diante do Cordeiro, com harpas nas mãos e taças de ouro, eles começam a entoar, a cantar orações dos santos, orações como essa que está aí no versículo 9 e 10, que dizem que digno é o Cordeiro de abrir os selos, porque foi morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É uma canção de louvor, uma canção de adoração, porque a partir desse momento nós temos um mediador nos céus que nos comprou, que nos resgatou, que teve a sua obra completamente perfeita e que por isso agora merece ser glorificado eternamente. É isso o que aqueles seres eles fazem de forma imediata. Juntamente com eles, anjos, milhões de milhões, milhares de milhares, também começam a proclamar e a cantar uma outra canção, dizendo de uma forma diferente a mesma coisa. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E por último, a visão ainda mostra toda a criatura debaixo do céu e da terra, e eles cantam também uma canção dizendo: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que nós estamos vendo é que da ascensão de Cristo Jesus, ele ocupa o lugar de grande centralidade na história de toda a redenção. Cristo Jesus, ele hoje ocupa o lugar do trono de Deus. Ele é o próprio Deus, ele se assenta no trono de Deus e ele é o governador de toda a terra. Nós temos como nosso Redentor, como nosso mediador, como nosso Salvador, aquele que ocupa o centro de tudo o que existe em toda a criação. De forma mais objetiva, toda a criação está com o seu foco em Cristo Jesus. Toda a criação aguarda pela sua volta, toda a criação depende do seu resgate, toda a criação o adora e o glorifica, porque ela o reconhece nele o ser de maior honra, digno de maior glória que existe em tudo o que foi criado, em todas as coisas. Cristo Jesus, ele desta terra, deste mundo, ele sobe para os céus para ser mais uma vez ocupar mais uma vez aquele espaço que ele ocupava antes, o espaço do Deus Criador, aquele que no princípio era o Verbo, estava com Deus e era Deus, como João nos diz no início do seu Evangelho. Mas por que é tão importante para nós nos lembrarmos disso enquanto nós estamos meditando no livro de Atos, enquanto nós estamos experimentando as coisas que nós temos experimentado nas nossas vidas? Porque nós precisamos nos lembrar sempre, e esse é o grande ponto dessa grande comparação que nós estamos fazendo aqui de Apocalipse com Atos capítulo 1. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, que Cristo Jesus, ele definitivamente é o Rei de toda a terra. Nós não podemos nos esquecer em momento algum que Cristo Jesus está no controle da sua criação. Nós não podemos nos esquecer que ele tem total entendimento e compreensão de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não podemos nos esquecer de quem ele é diante de nós. Nós, por exemplo, estamos vivendo no meio de uma pandemia, nós estamos experimentando um momento
diferente de todos os outros que nós já vivenciamos antes. E nesse momento você não pode se esquecer que Cristo Jesus continua reinando sobre toda a terra. Nada do que está acontecendo passa ou escapa da autoridade do seu poder. E nada do que vai acontecer não irá acontecer sem que Ele autorize que aconteça. O nosso Deus, Ele hoje é o governador do mundo. Mesmo que os nossos olhos não possam ver o seu governo, mesmo que nós não possamos alcançar o seu trono nos céus com a nossa visão ou com os nossos sentidos, nós não precisamos ter dúvida e não devemos ter dúvida de que o nosso Redentor continua assentado no trono, de que Ele é o único Senhor de toda a terra e nele apenas nós devemos confiar. Você, nesse momento, deve entender que essa porção das Escrituras, ela nos ensina e nos instiga a confiar ainda mais em Deus, a confiar ainda mais na obra de Cristo Jesus e a saber que nós podemos e devemos depender completamente dele nas nossas vidas e na nossa jornada como cristãos. Talvez agora você esteja com as suas lutas pessoais. Talvez você tenha alguém doente na sua família, ou talvez você esteja passando por dificuldades pessoais, financeiras, talvez lutando com a depressão. Nesse momento você deve se lembrar que Cristo Jesus continua reinando e que Ele pode te ajudar e que Ele vai te ajudar, porque se Ele é o seu Senhor, Ele estará com você no dia da angústia. Esse que assenta-se no trono de glória, esse que reina sobre a terra, também é aquele que nos disse que estará ao nosso lado a todo o tempo. É Ele que está em nós por meio do seu Santo Espírito, é Ele que fala conosco por meio da sua palavra, é Ele que media a nossa relação com Deus, é Ele que está conosco em todos os momentos, zelando por nós, orando por nós e levando as nossas petições a Deus como nosso mediador. Exatamente por isso, nós devemos confiar em Cristo Jesus. Você deve crer nele, você deve esperar nele, você deve entregar a sua vida a ele sem temor, sem dúvida, sem nenhum tipo de inquietação. Você deve ter a plena convicção, a plena certeza de que Cristo Jesus, o seu Senhor, Ele continua reinando sobre toda a terra. Que você possa amparar a sua vida nessa percepção. Você não adora um Deus pequeno, você não adora um Deus que pode ser expresso em uma imagem, ou você não adora em um Deus frágil que deixou de viver ou que simplesmente passou por esse mundo. Não, você adora o Deus verdadeiro e você deve adorá-lo em todos os momentos da sua vida, seja no dia da angústia ou no dia da alegria. Reconheça que Cristo Jesus é o Senhor sobre toda a terra, de que Ele governa a sua vida e que Ele nos levará ao lugar onde Ele já preparou para nós. Que você possa se apegar a isso fortemente, que você possa descansar, porque o seu Redentor, Ele está assentado no trono. E a única coisa que nos resta diante disso tudo é, juntamente com tantos personagens que aqui em Apocalipse 5 são citados, nós também o adoremos, nós também o glorifiquemos. Mesmo no meio das lutas e das provações, nós podemos adorá-lo. Foi isso o que muitos apóstolos fizeram em dias de cadeias e em dias de prisões. E exatamente assim nós também podemos fazer nos dias que o mal também assola a nossa vida e assola a nossa alma. Glorifique a Deus, reconheça o seu governo, dependa dele e entregue os seus caminhos ao Senhor. Vamos orar, pedindo mais uma vez a bênção do Senhor sobre nós e exaltando e glorificando o seu nome, porque Ele é digno de ser adorado. Feche seus olhos, falaremos com Deus. Pai Santo, de infinita bondade e graça, nós queremos adorar e engrandecer o seu nome nesse momento. Nós queremos reconhecer, Deus, que só Tu és o Senhor. Nós queremos proclamar com as nossas vozes, com o nosso ser, que nós o reconhecemos como o único Senhor sobre toda a terra.
o Deus Criador, o Redentor, aquele que fez a sua obra de salvação, trazendo seres indignos como nós à presença de Deus e restaurando-lhes a paz com Deus por meio da obra de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, quão grandioso é o Senhor, quão misericordioso, quão amável, quão glorificado deve ser o seu nome. Nós queremos exaltá-lo, Deus, pela sua infinita bondade e queremos declarar, Deus, que somos completamente dependentes do Senhor. Nós queremos, Deus, que a sua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor realize essa obra de redenção que o Senhor começou em nós e que o Senhor a complete até o dia de Cristo Jesus ou até o dia que o Senhor nos chamar, mas que a sua obra possa prosseguir em nós, nos tornando cada vez mais dependentes do Senhor, cada vez mais dispostos a lhe servir, cada vez mais aptos a nos aproximar do Senhor em santidade, em humildade, para que o seu nome seja glorificado por meio de nós e em nós, por meio da sua obra de salvação. Ó Deus, que o Senhor seja exaltado por nós, por nossas bocas, e que todos os nossos atos, eles sejam feitos para a honra e para a glória de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Cuida da sua igreja, ampara a sua igreja, visita os doentes, os necessitados, aqueles que têm sofrido e têm lutado contra angústias profundas. Mostra-lhes a luz que há no Senhor, restaura-lhes a paz, dá a eles a paz de Cristo Jesus e o conforto e o consolo do seu Santo Espírito, para que todos nós possamos experimentar das boas aventuranças que só Cristo Jesus traz sobre nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade.